E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar das Olimpíadas de Inverno. Das 2 etapas realizadas da Stock Car neste final de semana em Interlagos. Tivemos a segunda etapa regulamentar e a Corrida do Milhão, a tradicional etapa realizada pela categoria que premia o piloto vencedor com R$1 milhão. Porém, dessa vez foi uma corrida solidária. Mas, para conversar comigo aqui sobre as etapas, está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, Rubens, eu achei que a gente ia falar sobre Fall Guys hoje, mas tudo bem, vamos falar sobre Stock Car, que é igualmente legal. É isso mesmo, neste final de semana em Interlagos teve a realização dessas 2 etapas da Stock Car. Mas antes de prosseguir, já convido a vocês a conhecer os estúdios do Boletim do Paddock de produção de camisetas, nossos Upa-Lumpas, no caso eu estou realizando algumas estampas, eu acho bem bacanas elas, eu acho que o pessoal deve curtir bastante, então recomendo que deem uma olhadinha. Vocês estão vindo até já briga de fãs querendo a camiseta. Por isso eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no site, no nosso estúdio do Boletim do Paddock. Tem o link no post e também, se você está ouvindo por qualquer agregador, tem o link na descrição desse episódio. E visitem, porque as estampas que estão lá vão ficar somente algumas etapas, alguns meses. Depois serão trocadas por novas, então você pode perder a oportunidade de ter uma dessas que estão lá. Então, acompanhe a nossa lojinha. Se vocês comprarem alguma camiseta na lojinha, vocês já vão estar auxiliando o nosso trabalho. Foi por isso que a gente criou ela, porque também é uma forma de vocês contribuírem com o nosso trabalho, mas ainda assim, né, ter um item de automobilismo na sua casa. E aproveitando, né, eu gostaria de pedir para vocês também acessarem a campanha do Apoie-se, nosso financiamento contínuo e coletivo, onde vocês também podem auxiliar no crescimento do Boletim do Paddock, fazendo a doação de qualquer valor mensal ou quando vocês desejarem, e vocês vão estar auxiliando na manutenção e no crescimento do nosso site, no podcast e também agora no canal do YouTube. Bom, como foi dito, a Corrida do Milhão desse ano foi uma corrida solidária, onde a organização da Stock Car, a Vicar, junto com as equipes e pilotos, optaram por não premiar o piloto vencedor da etapa, mas sim utilizasse esse valor para a compra de EPIs, né, máscara, luvas, aquele screen, aquela proteção facial, para que profissionais de saúde, outras pessoas que estão na linha de frente do combate e da prevenção do coronavírus pudessem utilizar esses EPIs. Então foi uma iniciativa muito bacana, né? Porque vamos pôr pingo nos is, né? A gente já sabe que todos os pilotos ali são já recebem salários, têm patrocínios, e a utilização desse valor veio em uma boa hora para esse tipo de programa. As instituições que vão receber esses valores foram identificadas através da equipe, né, do Denis Navarro, e as outras patrocinadoras da indústria farmacêutica que estão na categoria também auxiliaram nas doações. É uma campanha bem legal e a gente... Assim, a Corrida do Milhão, ela já é algo que é muito bacana, assim, é uma celebração, né? E eles utilizarem ela para poder fazer uma coisa desse tipo, eu acho que foi bem legal. No texto lá que o Lucas Neves escreveu, falando sobre a etapa e as entrevistas que tiveram pós-corrida, ele colocou isso, né? Ele pontuou que o vencedor dessa etapa já teria colocado o seu nome na história por ser a Corrida do Milhão, mas ainda mais por essa atitude que a categoria tomou. E esse valor não foi de 1 milhão, né? Ele chegou a passar de 1 milhão para essas doações que foram realizadas. E diante de tudo isso, nós chegamos a um final de semana com 2 etapas. Quando saiu a programação, a gente achou bem interessante o formato. A gente sabe que tanto a Stock Car como a Truck, elas buscam realizar no mínimo as 12 etapas que elas precisam, que é bem semelhante à Fórmula 1, que para cumprir contratos e não pagar multas e vir prejudicar equipes e patrocinadores, que eu também acho válido o patrocinador cobrar, porque ele investiu dinheiro. A gente sabe que a situação financeira de muitas empresas não está para simplesmente jogar dinheiro no ralo. Então, nessa busca de realizar 12 etapas, eles colocaram essa etapa dupla e ficou no formato interessante, né, Débora? Porque a gente sabe que a Stock Car já vinha, equipes e pilotos reivindicando um formato
em que eles pudessem otimizar mais o tempo e que o final de semana fosse mais bem utilizado. Exatamente, Rubens. Aliás, no ano passado eles já estavam tomando essa medida para poder reduzir os custos que as equipes estavam tendo. Então a ideia era diminuir um dia de atividade no autódromo e concentrar mais as atividades do final de semana. Só que, como a gente tá nesse período e eles querem justamente cumprir com as 12 etapas, o que eles optaram foi em fazer algo semelhante com o que a Truck fez na semana passada, que foi utilizar o sábado e o domingo para poder ter corridas e realizar essas baterias de prova. O que aconteceu foi que na sexta-feira eles utilizaram para fazer os treinos livres, a Stock Light também esteve lá com eles. E aí, já no sábado teve a classificação e a corrida, e no domingo também eles tiveram mais uma rodada de classificação e corrida. Eu acho que foi um formato bem legal, diferente do que a gente está acostumado da Stock Car, a gente ter a classificação em um dia e 2 provas no dia seguinte, né? Só a corrida do milhão e a etapa de dupla são corridas únicas no campeonato. Eu acho que foi interessante, eu senti falta da corrida no sábado, de ter uma corrida a mais, junta, mas como eles estão nesse formato, também eles reduziram o tamanho da classificação, das corridas, eu acho que se adequou bastante esse formato que foi utilizado. O que é legal porque a gente já tinha todo final de semana 2 corridas, e colocando uma no sábado, auxilia que o pessoal sempre teve como eu poderia dizer, uma predisposição a fazer estratégias em que eles eliminavam aquela briga na primeira prova, focando na segunda. Rubinho Barrichello era um rei dessa estratégia, e eu acho que se adotasse esse formato em que você obriga eles a ter um quali antes da corrida, você quebraria essa regra. É lógico, você teria que pontuar de forma idêntica, né? Já que são 2 etapas diferentes, com espaçamento de tempo diferente, possibilidades diferentes de estratégia. O que foi legal disso, né, que o Rubens falou, tem gente que foca numa corrida e acaba esquecendo da outra. Nesse final de semana que eles fizeram, já depois dos treinos livres, já foi lacrado o carro na sexta-feira. E aí, eles já tinham colocado uma quantidade de combustível no carro para poder utilizar na classificação e na corrida. Então já foi traçada uma estratégia diferente, né? Exato, então isso proporcionou 2 provas bem disputadas. Eu achei interessante, eu gostei. Torço para a categoria adote esse formato para o futuro, até para o ano que vem, e que, quem sabe, assim, a gente consiga ter até mais de 12 etapas em que a gente consiga otimizar e também receber outras categorias simultâneas, né? A gente briga tanto aí para poder ver a Truck e a Stock dividindo um final de semana. Ia ter este ano, mas infelizmente por motivos gripais a gente não teve, e vamos aguardar. Então fica aí a dica, se alguém da Vicar nos ouve, por favor, mantenham esse formato. Eu acho que, só pra gente encerrar esse assunto, mas tá sendo tudo muito experimental esse ano, né? A gente já tinha falado disso lá na Fórmula 1, então nem todos que escutam o podcast da Stock Car também escutam o da Fórmula 1, mas tudo que a gente tava vendo esse ano se funcionou em uma etapa, vai ser aplicada na próxima, e se não, eles vão buscar um novo formato para poder melhorar. E eu acho que da primeira corrida que teve para essa, já mudou bastante coisa, e foi bem legal ver esse tipo de atitude assim, na pista, porque dá uma dinâmica diferente para as corridas. E mantém o Bruno Fonseca, a Rede Globo e Sport TV, para narrar as corridas. Olha, mandou muito bem no sábado, junto com o Rafael Lopes e com o Jafone. Então, um agradecimento aí. A gente exaltou o Everaldo Marques, lá na Fórmula 1. Bruno Fonseca mandou muito bem na Stock este final de semana. Dentro desse formato também, o que é interessante é que para esse final de semana a gente já teve 2 opções são regras que foi colocada na categoria para poder limitar o distanciamento entre os pilotos que mais se destacassem e conseguissem uma melhora durante o final de semana, e principalmente na questão de equalização dos carros do Corolla versus o Cruze. Então, a gente teve a introdução pela primeira vez na categoria do lastro de sucesso, que consiste no acréscimo de peso nos 5 primeiros colocados, fazendo com que eles não se distanciassem tanto, não houvesse um distanciamento dos líderes para o restante do pelotão do campeonato. Eles já sabiam que com essa mudança dos carros para esse ano, eles teriam que forçar outras coisas para poder manter a categoria competitiva, e o lastro de sucesso foi algo que eles decidiram implementar neste ano, mas a ideia é que, né, cada
etapa que a gente tiver, isso mude. Então vai mudar os pilotos que também vão receber esse lastro. E nessa primeira corrida que foi utilizado esse sistema, o Rubens Barrichello recebeu 30 quilos, o Daniel Serra recebeu 25, o Thiago Camilo recebeu 20, o Ricardo Zonta com 15 e o Ricardo Maurício com 10. Então, os 5 primeiros vai do 30 aos 10 quilos e cada um tem a redução de 5 quilos. E esse lastro de sucesso, tem até um vídeo que a Stock Car divulgou, que ele fica onde seria o passageiro. Então ele fica localizado ali, colocado no carro, aquilo lá é lacrado, então não tem a possibilidade de ninguém da equipe mexer e retirar esse peso. Então tem que ser tudo feito bonitinho para poder manter essa competitividade. Além do lastro do sucesso, nós temos as atualizações de equalização, né? Que são alguns componentes que as montadoras criam para, se caso a montadora concorrente venha despontar. Nesse caso, a gente está vendo um certo melhora, uma certa predisposição dos carros Corollas a conseguirem melhores resultados. Uma porque o carro é 1,5 km mais rápido de reta, porém o Chevrolet Cruze ele compensa isso porque ele é mais rápido em curva, mas no caso é melhor você prevenir, e nesse caso foi dado a opção para quem tivesse Chevrolet Cruze de utilizar essa equalização. Infelizmente, a forma com que ele foi adotado e entregue às equipes gerou um pouco de desconfiança. A equipe mesmo do Meinha decidiu não utilizar, no caso do carro do Ricardo Maurício e do Daniel Serra, porque eles tinham receio de que viessem a perder alguma coisa, não pudesse ter algum ganho, pois eles não teriam tempo suficiente para poder fazer testes. Então eles testaram alguns equipamentos, mas optaram por não utilizá-los. É que assim, a situação em Interlagos também foi uma situação atípica, né? Lá em Goiânia eles pegaram um calor muito forte e teve uma outra condição de pista. Aí quando chegou em Interlagos, que foi justamente esse momento que a gente tá vivendo da mudança de temperatura, e tava chovendo, tava muito frio, eles pegaram uma pista completamente diferente. E aí que eles perceberam a diferença dos carros justamente por essa condição de pista. E como os Corollas acabaram despontando, o pessoal que utiliza o Cruze poderia utilizar essa atualização do carro. Mas eles preferiram deixar, né, não utilizar agora porque não teve tempo para poder fazer teste. Como a gente falou, teve os treinos livres, a classificação e a corrida. Então não teve mais um teste onde se pudesse fazer a análise desse pacote que foi proposto para as equipes utilizar. E ele é basicamente um novo assoalho, que dá 20 milímetros a mais na parte da frente do carro, e o gurney, que é a asa traseira do carro, que também ela poderia ser modificada. Mas eles vão esperar realizar ainda testes no carro para poder utilizar essa atualização. E a gente não sabe ainda aonde vai ser a próxima corrida. Então eles podem pegar um circuito diferente, com outro tipo de circunstância na pista climática, então a gente pode ver uma diferença. Eu acho que a única coisa que impactou foi que na corrida passada a gente viu que tinha uma diferença dos carros, mas ainda assim as provas foram bastante competitivas. E quando chegou agora, aí, né, teve o domínio do Corolla. Vários momentos de treino livre, classificação, com 4, 5 Corollas liderando, né? Então é uma situação preocupante. E esses pacotes de atualizações, eles são para quando uma equipe desponta na frente da outra, né? Equipe não, na verdade. Uma montadora desponta à frente da outra. Então tem que ter diferença de pelo menos 30 pontos para que a concorrente possa utilizar essa atualização. Bom, neste final de semana também a gente vimos, né, César Ramos colocando o nome dele ali entre os pilotos que obteram pole positions, algo que é muito engrandecedor para um piloto, principalmente que compete na Stock Car, porque a pole sempre é muito mais concorrida do que a vitória, eu acho. A disputa é bem mais acirrada. Este ano a gente, com o formato de Q1 e Q2 apenas, não tendo mais a Super Pole, deu um dinamismo maior. Continua aquela característica do grupo 1 e do grupo 2 no Q1, que criou algumas intercorrências, mas vamos comentar isso daqui um pouquinho mais à frente. Mas César Ramos, né, Débora, obter 2 poles seguidas mostrou uma total adaptação do piloto na equipe do Matheus, mas
que ele ainda precisa reverter isso em vitória. O Ramos ele ainda não tinha pole, então ele conquistou essas 2 poles nesse final de semana, como você falou, e já era algo que ele estava esperando há algum tempo, mas ele fez parte da Blau que não tinha como propor isso pra ele, né? Não tinha como ele conseguir essas poles. Então isso aconteceu depois que ele mudou pra Ipiranga, e ele tá se mostrando um piloto que tá bem junto com o time, né? Ele falou que ele tá bem próximo do Thiago Camilo, que eles estão fazendo uma boa dupla. E eu acho que é realmente também, no caso que você tinha falado lá no seu vídeo, né? Que a gente deveria ficar de olho no Zonta. Eu acho que agora eu também coloco o César Ramos como um piloto que a gente deveria prestar mais atenção. Porque assim, o Thiago Camilo, ele comanda, né? Geralmente a equipe, ele é o piloto que tá lá na frente. Ele é o piloto que disputou título, ele tá, né, acirrado, assim, na competição, mas eu acho que com o Ramos, que tá se dando bem com o carro, se dando bem com a equipe, pode ser um piloto que vai dar trabalho. A parte ruim foi justamente ele ter largado nas 2 corridas à frente e ter perdido, né, não ter conseguido reverter elas em vitória. É um pouco problemático, mas eu acho que aquela coisa, né, Stock Car tá tentando manter essa competitividade. Então, como ele foi o piloto que ficou na frente, exigiu mais do carro, gastou mais combustível, a gente viu que na parada dele, da corrida do milhão, por exemplo, ele teve que injetar combustível, além de fazer a troca do pneu. Isso acabou atrasando um pouco da parada dele, até deu problema. Então, eu acho que, além de aliar essa pole, esse ano também vai ser um pouco difícil de você conseguir reverter elas assim, em vitória, né? Porque se for nesse formato, fica muito mais difícil você ter que pensar na questão do combustível e o quanto que você tá utilizando do carro. E depois a gente viu até lá na corrida do milhão, só pra poder ressaltar ainda mais, é que depois da parada dele que foi problemática, ainda assim o carro dele não conseguiu entregar tudo que o carro do Zonta entregou. Então, né, diminuiu também essa chance dele de conseguir uma aproximação. Já na primeira corrida ele disputou bastante tempo lá com o Nelsinho, né? Exato, e teve a questão de que, como você disse, o carro dele não teve um bom desempenho em corrida, porque os pitstops foram desastrosos, mas em decorrência de 2 motivos, que um é a redução de pessoal no pitstop, se eu não me engano, acho que eu calculei 4 pessoas por pitstop, é um número reduzido, e antes a gente tinha uma pessoa que ficava na função de injetar, plugar a mangueira do oxigênio na traseira do carro, era na traseira do carro, então uma pessoa ficava ali, plugava o oxigênio, os macacos hidráulicos levantavam o carro e fazia a troca do pneu. E essa pessoa também ficava ali na função de tirar o oxigênio dos pistões do macaco hidráulico para poder o carro retornar para o chão. Uma pessoa responsável para cada função, né? Não é uma pessoa para poder fazer várias funções. Exato, e dessa vez ficou o cara que auxilia no abastecimento, ele fica com a mangueira presa no cinto e injeta ali. Então ficou muita função para uma pessoa só e que, infelizmente, em decorrência do falta de testes, falta de tempo e habilidades com essas novas funções, pode ter prejudicado o piloto, mas eu acredito que seja uma coisa sanável, é algo que com certeza ele é um piloto jovem que vai conseguir se encaixar bem na equipe, pode se prosperar dentro da equipe, como o Thiago Camilo está há anos lá, então eu acho que é um bom piloto aí também, realmente, pra gente ficar de olho. É uma dupla forte, eu acho que dá pra poder considerar os dois como uma dupla forte. E eu acho que tem uma coisa que é muito assim, né? Quando ele conquistou as 2 poles, uma em seguida da outra, eu acho que isso acaba te motivando ainda mais. Então, assim que ele conseguir essa vitória, que é tão esperada, aí eu acho que ele vai ser o piloto também que vai causar ainda mais nessa competição. E ainda mais que é uma pole num autódromo que o companheiro de equipe dele não gosta. O Thiago Camilo, ele apresenta total respeito a Interlagos, mas ele não reflete isso em bons resultados dentro da pista. E para ele, é lógico, já começa a ser aquele piloto que vem para incomodar o Thiago Camilo dentro da equipe. Tira da zona de conforto total. Exato, e para pontuação, para uma briga que a gente está tendo ali de foice entre os primeiros colocados, então ele veio para poder tirar pontos ali do Daniel Serra, do Ricardo Maurício, do Rubinho Barrichello, que eram os caras que chegavam nesse final de semana líderes do campeonato e que já é um cenário que mudou bastante, né, Débora? Sim, a gente chegou a ter os 3 primeiros pilotos com a mesma pontuação, né? No final do sábado. Eles estavam com 52 pontos, né? Algo que não se vê normalmente num campeonato, 3 pilotos com a mesma pontuação e, sim, em 2 provas apenas. Então,
é bem bacana acompanhar a Stock Car por causa dessa competitividade. Sim, e outra coisa, agora, depois que acabou essa corrida do milhão, que já teve toda a distribuição dos pontos, o César Ramos está na segunda posição. E eu ressalto, não é necessário também você ganhar as corridas, né? Uma das coisas que a gente sempre falou da Stock Car, e principalmente do Rubinho, não tem a necessidade de você ganhar sempre. Se você for um piloto regular. Né? Ele ganhou o título do ano passado, se não me engano, acho que ele teve 2 vitórias apenas, e tipo, na corrida 2. Mas só que era assim, toda hora o cara tava no pódio, toda hora ele tava ali em 4º lugar. É a regularidade que levou ele a vitórias. A vitória do campeonato, no caso. E a gente tem, por exemplo, o Thiago Camilo, que é companheiro dele de equipe, na 7ª posição com 46 pontos. Então olha a diferença dos dois. Exato. E vai ser interessante. Nesse ponto a gente tem muito a que acrescentar. E outro piloto que foi destaque, assim, esse eu coloco como destaque principal. O Ricardo Zonta é incontestável, mas acho que o Nelsinho Piquet, para mim, foi o nome do final de semana, mesmo tendo abandonado a corrida do milhão. A entrevista dele pós-corrida foi sensacional. A gente vai ter um vídeo durante a semana dele falando sobre esse final de semana, sobre um especial sobre a corrida do milhão. Então, confiram, lá vai ter essa entrevista dele, em que, para quem assistiu durante a corrida também sabe do que eu tô falando, que ele falou de uma forma assim, muito emotiva. Você sente na voz dele que ele tá contente de estar na Stock Car. É algo que eu ressaltava bastante nas etapas anteriores, que seria bacana na hora que a gente sentisse o Nelson Piquet mais confiante na categoria, e ele tá. Então isso mostra que vamos ter mais um piloto de ponta querendo ser competitivo e crescendo dentro da categoria. A vitória dele foi muito comemorada pelos fãs no Twitter, nas redes sociais. Gostei muito de ver o Nelson Piquet, que sempre foi um alvo de flechas, principalmente dos haters, de pessoas que tinham uma visão dele em decorrência do Singapura Gate, mas os fãs que realmente veem ele como um bom piloto gostaram, curtiram. Eu fui uma pessoa que também gostei bastante dessa vitória dele, e quero, lógico, um senhor de um piloto que deve continuar na categoria, e só engrandece o grid da Stock Car. Eu acho que a corrida do Nelsinho foi muito consistente, ele soube esperar o momento certo para poder pegar a primeira posição, depois administrar. Não foi também uma vitória fácil. O Ramos estava bem empenhado também em tentar reverter aquela pole em vitória. Então eu acho que foi uma corrida bem legal, assim, para os dois. E foi um final de semana, assim, de primeiras vezes, né? O Ramos tinha conquistado a primeira pole, o Nelsinho a primeira vitória na categoria, e ele mesmo estava esperando essa vitória já há algum tempo. Então eu acho que foi bom, assim. É legal quando você tem a categoria que é competitiva, tendo pilotos que ainda não ganharam, conseguindo a oportunidade de vencer e deixando a competição, a disputa ainda mais acirrada, né? E eu acho que o Nelsinho agora ele tá com equipamento bom, apesar de ali com o Barrichello a gente vê que às vezes tem ainda um problema. Ele teve problema na classificação para a corrida do milhão, mas eu acho que na medida certa eles vão conseguir conquistar pontos, e para o Nelsinho provavelmente talvez tenha até mais uma vitória aí no restante da temporada. Permanecendo ali nos boxes da Full Time, 2 pilotos também que foram destaques da equipe. Acho que todos foram, na verdade, até o Matias Rossi, que foi segundo colocado na corrida do milhão, apenas que ele teve um erro da equipe ali no alinhamento do grid, em que ele tomou um drive-thru e prejudicou muito a corrida dele. Provavelmente ele seria pódio na corrida, porque estava desempenhando uma boa corrida no domingo, até o cumprimento da punição. E só ressaltando, ele tá gostando bastante de correr na categoria, né? Então, é outro que a gente tá esperando um bom desenvolvimento no campeonato. Durante a corrida eu fiquei migrando das hashtags estoque no BP, estoque na Sport TV, na Globo e também Corrida do Milhão. Na hashtag da Corrida do Milhão, tinha muito argentino acompanhando. Eu acho que tinha muito mais argentinos do que brasileiros acompanhando por essa hashtag, porque muitos estavam pela da Sport TV, mas acompanhando, eu vi que os argentinos estão gostando de acompanhar a Stock Car. Então tem até torcidas bem divididas, principalmente por causa da presença do Rubinho Barrichello, mas que está sendo bem bacana. E o pessoal também que ainda gosta muito do Kaká, já que na década de 90 o Kaká disputou muitas corridas nos campeonatos argentinos. Mas nossa, e você falando do Kaká, né? Ele acabou de sair lá do Festival de Berlim, veio para poder correr aqui no Brasil. O
Sérgio Gimenez, ele optou por correr em outra categoria, ainda não participou da Stock Car esse ano como estava sendo planejado. E o final de semana do Kaká foi difícil, né? Ele teve o toque lá com o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, né, que tocou no Kaká Bueno. Foi até punido, né? Então, realmente a culpa não foi do Kaká. O Kaká fez o possível para poder aliviar ali. E não foi uma corrida fácil, né, pra ele. Então, a gente também espera que ele tenha um desenvolvimento melhor. Até porque, ali no Festival de Berlim, ele tava correndo muito bem, ele tava marcando pole, ele tava fazendo ótimas corridas, e é isso que a gente espera também de ver ele fazendo na Stock Car. Exato. E agora voltando ao box da Full Time, porque além do Matthias Rossi, que teve bom final de semana, apesar das circunstâncias, Nelson Piquet também, a briga entre o Rubinho Barrichello e o Rafael Suzuki ali na corrida do milhão, em que os dois bateram porta com porta, até a gente conversou com os apoiadores do boletim pelo Twitter, com o Bruno Vale e com o Rafael Xangô, que era realmente sobre isso, né? Sobre companheiros de equipes brigando, um prejudicando, infelizmente, a corrida do outro, mas o foco ali dessa corrida do milhão foi o Rubinho Barrichello. Foi interessante que um dia antes, o Caparica, se eu não me engano, não era o Caparica que estava fazendo as entrevistas da Sport TV, não me recordo agora o nome do jornalista, ele perguntou, né, pro Rubinho, e aí, largando lá do fundo, do 22º, como é que vai ser? Ele, para um piloto que já venceu GP da Europa, saindo de 18º, eu acho que não vai ser tão ruim. E foi impressionante que o Rubinho Barrichello estava com uma bola de cristal ali, porque ele conseguiu 18 posições numa corrida. E olha, 18 posições numa corrida da Stock Car é muito difícil, não é para qualquer um, principalmente nas condições que estavam, os pilotos sofrendo muito, porque o carro da Stock Car ele tem uma predisposição a gostar mais de pneus frios, temperaturas frias, para que os pneus não superaqueçam e tenham um bom rendimento. Mas só que São Paulo não estava dando chance, estava muito frio o asfalto, estava numa condição que prejudicou muito o desenvolvimento da corrida. A gente viu para várias pessoas rodando até durante a corrida e principalmente no treino, mas o que engrandeceu a corrida do Rubinho foi que ele disputou parecendo um guri de 20 anos, sabe? Rental kart, porta com porta. Então foi bem bacana ver essa corrida do Rubinho. E cara, a quarta colocação dele pra mim foi uma vitória como fã do Rubinho, principalmente porque ele fez uma corridaça. E apesar de estar com o Corolla, que é algo que a gente tá ressaltando desde o começo do programa, que ele já tá mostrando que tem uma diferença pro Cruze e tudo, ainda assim não é garantia de você ter realmente o melhor carro do grid. Então o Rubinho, mesmo com o Corolla, ele não conseguiu ter uma boa classificação. O tempo dele foi muito ruim ali durante a classificação, porque justamente ainda a pista tava úmida e aí... A divisão dos grupos, né, do Sim. Q1, que ele tava dentro do primeiro grupo que vai pra pista. O primeiro grupo acabou sofrendo mais. É que tem, assim, a classificação da Stock Car é muito legal nessa questão de dividir os pilotos em grupos, né, dessa forma. Porque você coloca e eles vão virar a volta, tem a questão do combustível também. E nesse final de semana a gente teve duas diferenças de classificação. A do sábado, que foi com chuva, então acaba colocando todo mundo meio que em pé de igualdade, porque a pista não estava secando e tava aquele tempo frio, úmido, então dificultou até para os pilotos do grupo B conseguir encaixar os tempos no grupo A. E aí já na classificação que teve no domingo, foi diferente. Eles saíram com a pista úmida, o pessoal do grupo A, e aí foi secando a pista. Quando o grupo B entrou, a pista estava melhor para eles, e o Rubinho, ele tava com o tempo muito ruim, ele ficou lá no final da tabela, e aí com o pessoal virando a volta mais rápido, ele foi caindo, e largou justamente da 22ª posição. Então assim, tem que remar muito. Eles mostraram bastante imagens ali focado nos grupos, né, no pessoal durante a largada. É muito difícil você conseguir realizar a ultrapassagem, não tem espaço. O pessoal muitas vezes quer passar todo mundo junto por uma mesma curva. No S do Senna chegou a 4, 5 carros juntos.
É assim, é surreal você ver isso ao vivo. Então, quando retornar às atividades, se você tiver a oportunidade de ir uma corrida da Stock Car na sua cidade, não perca. É sensacional. É uma corrida, assim, maravilhosa, porque tanto o barulho dos carros que é... Nossa, é maravilhoso aqueles carros passando. E numa largada, tipo, ali em Interlagos, você vê... Tudo chacoalha por causa daqueles carros. Tipo, eles mostram quanto de potência que eles têm. Então eu acho muito incrível. É muito triste pra gente que ano passado foi em mais de uma etapa da Stock Car, acompanhou, teve ali em Interlagos. Esse ano não tá podendo ver esses carros de perto, né? Acho que era o maior desejo que a gente tem. E Daniel Serra, que veio a não correr na corrida do milhão. Daniel Serra, que parece que tá amargando aí uma onda de azar. Na verdade, os dois pilotos principais que disputaram... Os dois não, os três, né, principais pilotos que disputaram o título ano passado, que foi Thiago Camilo, Ricardo Maurício e o Daniel Serra, estão amargando péssimos resultados. Ricardo Maurício ainda figura em quarto lugar, mas mesmo assim... Teve punição na outra corrida, né? Exato, então tá tendo... um revertrés ali, onde que a gente vê hoje Ricardo Zonta, que é um piloto que durante toda a pré-temporada eu falei, gente, você lia o que o Ricardo Zonta falava, o que a Shell falava, o que os patrocinadores, o pessoal envolvido com o Ricardo Zonta falava, que ele estava mais focado, era uma temporada que ele acreditava muito nele. Então eu, assim, piamente gosto muito da ideia de que ele venha vencer essa temporada, mas ainda está muito em aberto, é como a gente falou. A pontuação está bem próxima e com 2 etapas sempre sendo realizadas aos finais de semana, pode ficar um pouco difícil aí dele manter a liderança, mas ele é um piloto que está vindo bem forte para esse ano. Outro piloto também que foi um destaque na corrida, acho que foi o Denis Navarro. Ele e o Alan Kodair foram 2 pilotos que também disputaram muita posição, conseguiram mostrar uma consistência interessante durante a prova. E o Alan Kodair, a gente já havia falado sobre ele na etapa de Goiânia, que esse carro da Brown estava muito rápido, mas é um carro que perde rendimento durante a corrida. Já o Denis Navarro, ele fez a ultrapassagem mais bonita que teve na final de semana, é um sério candidato ao prêmio Lubrax de ultrapassagem, que ele ultrapassou os 2 pilotos da mesma equipe, não, desculpa, o Alan Kodair e o Thiago Camilo, que vinham brigando por posições, e não deu tempo nem dos dois reagirem ao ataque dele. Então foi bacana, e principalmente o Denis Navarro, que sempre foi um piloto bem tímido, bem contido na categoria. A gente vê ele despontando aí como um sério candidato a vitórias durante a temporada. E a gente lembra ainda que o grid da Stock Car não tá completo ainda. Esse final de semana correram 25 carros. A Hot Car, por exemplo, não tá com 2 carros, eles ainda não tem 2 pilotos competindo. Então ainda tem muita coisa realmente em aberto, né? Vai depender de como que as equipes vão comportar e de como vai ser esse restante de campeonato. Exato, e sobre o restante de campeonato, vamos aguardar a marcação de novas etapas. Ficamos na torcida aí que sejam marcadas etapas que possam ser realizadas de forma segura e num formato interessante para a categoria e para os fãs, e que é interessante também te ver os fãs se confraternizando nas redes sociais. Então, se você for acompanhar a corrida, se puder, utilize a hashtag StockCarNoBP, principalmente que daí a gente consegue identificar vocês conversando, e é a partir dessa interação que a gente vai identificando o que vocês desejam. E lembra quando a gente falava pra vocês lá no Festival de Berlim, vota no piloto que vocês querem que receba a potência extra pra poder competir? A Stock Car também tem esse formato de votação, que é o Fan Push. Então, perto da etapa, eles liberam essa votação, os pilotos acabam recebendo um botão extra. Então vale a pena, porque assim, a gente viu, na corrida do milhão eles receberam esse botão extra e eles podem fazer o acionamento dele imediatamente após utilizar o Push to Pass. Então acaba dando uma potência extra em cima de uma outra e eles têm mais chance de realizar a ultrapassagem ou aumentar a distância para os outros pilotos. Então assim, fica atento às redes sociais dos pilotos que vocês gostam. Alguns até acabam fazendo promoção, sorteio de boné, camiseta, essas coisas. Mas mesmo assim, gente, vota no piloto que vocês gostam, participem da categoria. É um pessoal bacana, um pessoal que gosta de ter esse contato. E eu acho que a gente realmente precisa manter essa coisa com as equipes,
Porque assim, esse ano a gente não tá tendo a visitação dos box, não tá tendo a interação do público com eles. Então as redes sociais é a coisa mais forte que a gente tem para poder estar mais perto da categoria. Exatamente. E se vocês quiserem, eu já tô pensando em algumas estampas lá pra lojinha referente a Stock Car, então aguardem. Se vocês também tiverem ideias, venham, conversem com a gente. Toda ideia sempre é muito útil e colabora bastante para o crescimento do Boletim do Paddock. Eu sou o Rubem GP Neto, agradeço a todos que ouviram esse episódio e, como sempre, fica aquele pedido carinhoso que tá ouvindo o BBcast, compartilha com os amigos nas redes sociais, marquem o Boletim do Paddock, porque daí a gente pode saber quem é nossos ouvintes e interagir melhor e mais vezes com vocês. Essa semana, aguardem aí, teremos também novidades no YouTube. Bom, um forte abraço a todos e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. O Rubens falou já aí o recadinho para vocês conhecerem a nossa loja. Como ele falou, marca a gente, conversa com a gente, porque a gente tá levando um conteúdo para vocês, mas a gente quer saber o que vocês estão achando, o que vocês querem ver mais. Às vezes a gente pode fazer até um especial sobre a Stock Car para poder explicar coisas da categoria que se vocês acharem interessante. A gente pode trazer outras coisas. A gente tem um especial de 40 anos contando um pouquinho da história da categoria. Então, participem com a gente. No próximo final de semana já tem o GP da Bélgica da Fórmula 1. Então, para quem curte Fórmula 1, a gente vai estar aí essa semana também trazendo notícias sobre a categoria, falando mais a respeito dela. E é só isso, né? Muito obrigada por escutarem até aqui e até a próxima. Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos dos nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valic, Eric Nimes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valese. Muito obrigado a todos. Isso é tudo bem, pessoal.